É maravilhoso, viu? No livro de Josué, no seu capítulo de número 14, venha comigo. Josué, capítulo 14. Amém? Vamos lá. Aqui no livro de Josué, no seu capítulo 14, a partir do versículo de número 6, diz assim. Eu vou ler só 3 versículos finais, né? O 13, o 14 e o 15, mas eu vou ler a partir do 6. Diz assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, dispersaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, ou perpetuamente, que quer dizer para sempre, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Anaquim e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat-Arba. Este Arba foi o maior homem entre os Anaquins, e a terra repousou da guerra. Oh glória, senta aí um tiquinho, seremos breve, muito breve. Queridos, a maioria de nós já temos uma noção dessa história e trazemos em questão, o que Deus assim prometeu a Caleb por meio da vida de Moisés.
E vendo que Moisés tão somente concluiu a sua caminhada e a direção passou a estar agora com Josué. E Josué, filho de Caleb, e Josué, filho de Nun, esteve a conduzir o povo e chegaram a entrar na terra, né? E por ter entrado na terra, louvado seja Deus, aí agora a conquista da qual o Senhor havia prometido para Josué, para Caleb, eles alcançam com 45 anos de espera, 45 anos de trajetória, 45 anos de caminhada, 45 anos de luta, 45 anos também de vitória. Mas aonde nós queremos hoje pautar a nossa atenção? Em que ele perseverou em seguir ao Senhor. Observe uma coisa, vou ser bem claro referente a isso. Observe, nós somos tendenciosos a seguir uns aos outros. É aquela questão, né? Uma influência e tal. Mas nem sempre seguimos ao Senhor. E Caleb, observe, vocês vão entender. Observe que Caleb, ele esteve seguindo a quem? Ao Senhor. Tanto que quando Deus permite que Arão partisse, que Moisés partisse, e lá se vai, mas Caleb permaneceu como firme. A partida de Moisés não desapontou ele, não tirou ele da posição, ele não perdeu a esperança, ele não saiu da promessa, aleluia, ele continuou com a visão. Deus bota Josué na direção e ele não se revoltou, ele não achou que deveria ser ele, não achou que deveria ser outro, ele permaneceu na visão, seguindo a quem? Ao Senhor. Porque quem segue a Deus, não importa quem é que Deus vai estar colocando na direção, porque ele vai continuar seguindo ao Senhor. Aleluia. Ei, é mistério profundo, porque quando alguém está firmado em Deus, a terra, Deus, ele vai fazer mudanças, e as mudanças não vão afetar aqueles que estão firmados nele. Aleluia! Subidara na cara. Observe uma coisa, na subia como nela subica, terra subideia nas. Quando alguém está firmado em Deus, pode ocorrer diversidade de situações, ele vai permanecer firme. É assim que funciona. Aleluia! Os discípulos de João estavam ali, mas quando eles contemplam Jesus, e quando João morre, aleluia, eles se unem a quem? Ao Senhor. Por quê? Porque eles aprenderam com João, mas eles sabiam, João todo o tempo dizia: olha, eu estou aqui, mas não sou eu, Alabacá, eu não sou digno nem de desatar as sandálias daquele que é antes de mim, mas vem depois de mim, vem alguém, porque João estava preparando o caminho na massa, e não foi diferente com Moisés estava preparando o caminho, e Josué, que vem depois de Moisés, estava fazendo o que o mesmo, estava concluindo a obra que Moisés começou. Ei, agora trazemos um negócio para nós, né? Oh, que glória! Os apóstolos que estiveram com Cristo, eles deram continuidade à obra. Por quê?
eles deram continuidade à obra, porque o Senhor Jesus instituiu a igreja e a obra estava pronta. Jesus disse: ei, vim, já acendi o fogo, que eu mais quero, o fogo está aceso. Então, querido, já estava dito: ei, ele tem na mão a pá, que vai limpar a eira, e aí vai colocar o trigo aonde? No celeiro, e o joio, fogo, e o fogo vai consumir o joio. O que ele quer dizer? Ele é quem faz a separação. Ei, seguir ao Senhor não é seguir simplesmente uma denominação. Seguir ao Senhor não é ser religioso. Seguir ao Senhor é estar firmado e contrito na comunhão com Deus. Porque quem segue ao Senhor, independente de onde esteja, ele vai ser fiel a quem Deus colocar como autoridade sobre a vida, vai respeitar os direitos do próximo, aleluia, terra, na Rabacaia, e vai estar firmado na palavra, e com declive a fé, e confirmado pelas promessas. E o mais importante, conduzido pelo Espírito Santo. Ei, observe uma coisa. Deus disse para Josué: assim como fui com Moisés, serei contigo. Aleluia! E Caleb estava ali firme. Derebe a comandância. Ele se levantaram na vaso de Mica. Datã, Miriam, Coré, até Miriam se levantou de raço de Micaia, tem para mandar a sério. Mas Caleb estava firme, porque ele servia ao Senhor. Ele perseverou em seguir ao Senhor. Quem segue ao Senhor vai estar contrito a quem Deus vai levantar como líder para estar em obediência, porque a palavra diz: sede sujeito às autoridades, porque elas são constituídas por Deus. Me calavante o fonde Reniki ondeleia nerebeaçu tukibiki andalas Shanabako andarasumina Hanaki assumineque. Existe algo muito sério sobre a terra, no mundo espiritual. E eu estava analisando pela obra que Deus, pela misericórdia, realiza. Eu estava vendo a questão de ministérios. A Bíblia diz: há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o Espírito é o mesmo, que opera tudo em todos. Olha que maravilha. E analisando isso, eu pude compreender. Eu disse: Deus, o Senhor é terrível. Porque quando Deus levanta um pequenino dele ou uma pequenina para estar regendo o ministério, presidindo o ministério, ele tem propósito naquilo que ele faz. E todos que se enganjam na obra ao qual concerne ao ministério, seja qual for que Deus assim envolva, vai estar sendo um cooperador. E esse vai receber as dádivas de quem? É do líder do ministério? É de Deus. Porque cada um vai fazer a sua parte, dentro do seu chamado, na sua vocação, vai ter o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Tem pessoas, querido, que estacionam em uma função, em uma área, e tem outros não, que Deus faz passar por várias áreas, porque lá na frente Deus tem algo grande, assim como Caleb, que esperou 45 anos, mas ele esperou crendo, porque havia uma promessa para a vida dele. Observe que quando Pedro tão somente com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus traz algo sobre a vida de Pedro. Ele diz: Pedro, tu és Petros, né? E sobre tu és Petros, pedaço de rocha, aleluia, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja.
Ele não estava dizendo que edificar a igreja sobre Pedro, mas Jesus é a rocha. O Senhor Jesus é a rocha. E aí o apóstolo Paulo vem dizendo: ei, fundamento que já está ali pronto, ele não pode ser colocado outro em cima. Ele vai ser agora edificado, vai ser construído, mas não vai colocar outro fundamento. Se já tem uma base, você não vai fazer duas bases, basta uma. Se já tem uma base pronta, então ele só vai ser agora o quê? Construído, vai ser a continuidade. E foi isso que o Senhor Jesus deixou para eu e você compreender. Então, querido, tem pessoas que ainda não compreenderam esse mistério. E aí o que é que ocorre? Muitas vezes acha que a obra tem que ser conduzida de acordo à cabeça. Ei, se a minha cabeça sozinha pensar em conduzir, não vai para lugar nenhum, porque a direção tem que vir do alto. Louvado e engrandecido é o Senhor. Por isso, quando Deus disse a Josué: assim como fui com Moisés, serei contigo, ele já estava dizendo: ei, eu vou dar continuidade à minha obra, você é um instrumento, você vai fazer o que eu te mandar. Por isso ele disse: não aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme está escrito nele. Eu deixei uma base, já tem uma barra lá, minha série, minha campo, já tem uma base, já tem uma direção. Eu quero que você faça assim. Oh, que glória! Glória a Deus! Ramácia, comandar a sua ideia. Aleluia! Então, querido, há ministérios e ministérios. E às vezes, o que é que ocorre? Quando há uma situação de mudança, que isso ocorre muito, aí o que é que acontece? As pessoas que estão em um ministério, quando há uma mudança, querido, é necessário entender o seguinte: quem está seguindo ao Senhor vai continuar seguindo ao Senhor, não vai mudar. O que é que ocorria com os reis? Muitos reis entravam, aqueles que não eram reis corretos, que debandeavam, que entravam na questão da idolatria, muitos dos povos passavam a estar com eles. Mas aqueles que seguiam ao Senhor, não. Profetas, né? A maior parte dos profetas, que eram profetas de Deus, eles não se corrompiam. Mas muitos povos se corrompiam. Aqueles que tinham a sua comunhão com Deus também não se corrompiam. Eles guardavam a palavra. E isso vinha para os anciões, né? Nós vamos encontrar no templo, então somente encontramos quem? Encontramos Isabel, encontramos, eu esqueci o nome do camarada, encontramos ele, né? Lá no templo, que apresentou Jesus, esqueci o nome dele agora. Então o que é que ocorre? Eram pessoas que guardavam a palavra e seguiam a quem? Seguiam o Senhor. Então eles não estavam corrompidos por Herodes como rei. Eles estavam ligados ao que eles receberam a nível de quê? De linha, de ensinamento. Então é assim. Maná que a sumideia fácil, rimicanta, alavácia, terra. Se Deus tem a obra na sua vida e tu sabe a obra que Deus tem, então segue a Deus. Segue a Deus. Maná que a súbria. E se não entendeu, observa a terra, aonde tu estás e a obra que Deus tem no lugar. Terra, súbria, ramanda subica, neveste a comandar a série, porque assim funciona. Ramá suribicanta, alavácia. Aleluia! Observa, geralmente, quando um cidadão ele tem um rebanho de ovelhas, né? Tem um pastor de ovelhas. O que é que ele faz? E perto dele tem outros rebanhos. O que é que ele vai fazer? Ele vai marcar as ovelhas dele. Para quê? Para não misturar. Para não perder. Ele vai marcar. E aí, marcando, ele vai saber quais são as ovelhas dele e quais não são. Está entendendo? Aí, por quê? Vai ter justamente a questão da prestação de contas. É ou não é? Então, o que é que ocorre? Cada rebanho, em cada aprisco, né, tem ali o seu pastor. Olha que maravilha.
E a Bíblia diz que as ovelhas, meu Deus, conhece o quê? A voz do seu pastor. É mistério. Observe uma coisa. Agora nós vamos entrar em duas etapas. Tem o pastor que toma conta das ovelhas. E tem o pastor, o sumo pastor, que é o responsável por todas as... Pronto. Cheguei. Aí o que é que nós vamos entender? O Senhor Jesus é o pastor dos pastores. E é Ele quem tem tão somente a responsabilidade geral das ovelhas. Mas Ele levantou pastores para estar apacentando a cada aprisco. Que maravilha! E aonde eu quero chegar? Tem ovelhas que não sabem verdadeiramente qual é o seu aprisco. Ah, meu Deus, que confusão! Mas é necessário compreender uma coisa aqui. Deus, Ele não faz nada que traga, porque a Bíblia que traga dúvida, ou que traga inconstância ou insegurança. As coisas de Deus Ele confirma. O Espírito Santo testifica de tal maneira, olha que maravilha. Quando o Senhor quando o Senhor ele chamou a Moisés ali na sarça, né? E o Senhor ali abre o chamado para a vida de Moisés. Olha que coisa gloriosa. Ali Deus dá para ele autoridade e poder. A autoridade está no cajado e o poder na mão. É algo tremendo. E dentro desse aspecto, nós vamos entender que o Senhor deu para ele o poder também em meio à palavra. Por isso ele estava sendo para Arão como Deus, e Arão como boca para o povo, boca de Deus para o povo que vinha pela parte, né, de Moisés. E isso para que o povo pudesse compreender que era Deus na vida de Moisés. E aí chega um momento em que Deus ele manifesta a sua glória de uma forma tremenda, manifestando o Espírito que estava sobre a vida de Moisés naqueles que foram separados. Olha eu de novo com essa mesma história. Mas por quê? Porque era necessário que testificasse a obra. E isso só testifica pelo Espírito. E aí Deus agora vai e usa o profeta, já bem lá frente, e o profeta vai falar de forma maravilhosa, que vai chegar o dia em que o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne, e sobre os servos e sobre as servas. Por quê? Porque era necessário que houvesse a testificação. Só acontece pelo Espírito. Aleluia. E quando o Senhor Jesus Cristo estava para ele dizer: eu não vou deixar vocês órfãos, enviarei o outro Consolador, promessa da parte do meu Pai. Aleluia. E quando chega no livro de Atos, prestes a ele, Atos 1, ele vai dizer: e vós recebereis a promessa do meu Pai, recebereis poder, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém,
na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Ele disse: recebereis o quê? Poder, recebereis a virtude, recebereis. Porque é testificado pelo Espírito. A obra é de Deus. E a obra de Deus é testificada dessa forma. Aleluia. Muitos ainda estão perdidos, mas Deus é aquele que encontra os perdidos e faz afirmado na presença. Glória a Deus. Então, queridos, nós estamos nesse tempo, e esse tempo está dizendo: ei, está vindo aí aquele que é o galardoador, Alabandara Super. E ele está dizendo: prepara-te, ó Israel. Por quê? Porque pelo Espírito. O Espírito é o selo. Não tem como uma carta chegar ao seu lugar, ao local ao qual ela é enviada, se ela não estiver selada, porque o selo é que vai indicar se ela é uma carta. Se ela é uma carta municipal, se ela é estadual, se ela é interestadual, ou se ela é internacional. Então, para ela chegar ao endereço, ela tem que ser selada. Súbria! Porque se for só pelo nome, todos os lugares têm nomes iguais. Aqui em Salvador tem liberdade, Rio de Janeiro também tem liberdade. E aí agora? A carta é para liberdade, mas liberdade está onde? Já pensou? Que situação? E o selo, querido, é o Espírito de Deus. Ele é o selo da promessa. Então a obra de Deus ela é testificada dessa forma. Não está na minha vontade nem na sua. É a vontade do Pai. E é necessário entender que quem segue ao Senhor, segue a Ele, ligado pelo Espírito. Aleluia. E assim, tão somente Caleb se apropriou, porque ele perseverou em seguir a quem? Ao Senhor. E quando o Senhor Jesus Cristo falou com os discípulos que eles haveriam de receber, quando chega no capítulo 2, do livro de Atos, aí o que ocorre? A fusão do Espírito, aí é derramado o Espírito Santo. E a partir dali, aleluia, os discípulos contemplaram a manifestação da presença. E é o que Deus está trazendo para mim e para você hoje. Tenha comunhão com Deus. E persevera em seguir ao Senhor, independente de qualquer situação. É Ele quem garante a vitória. Paulo é um exemplo para mim e para você, depois de Cristo. Por quê? Porque Cristo, muitos vão dizer, mas era Deus. Mas Paulo, como eu e você, ele negou-se a si para servir ao Senhor. E ele se deu. E teve que se encontrar com Pedro, que era a liderança que Deus levantou. E esteve abaixo da liderança, sendo ele tão somente uma pessoa que foi escolhida por Deus, mas ele, como homem, ele foi e se submeteu à liderança de Pedro para poder exercer o ministério dele. Olha que mistério. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Alabacanto, Ribianda, Alabácia. Tens autoridades, então Deus levanta porque Ele sabe como agir. Abate ou fonda Ribia. E naquela época, querido, ainda iria ser fundadas as demais igrejas. Como Paulo é um dos fundadores de diversidade de ministérios, de igrejas. Então não é diferente na minha vida, não é diferente na sua vida. É necessário que estejamos embaixo dessa graça, embaixo dessa unção. Amém? Que Deus abençoe. Oh glória.
Louvado seja Deus. Fica de pé, nós estamos encerrando